Buenas, senhores, tudo certo? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre números complexos, tá? Gente, números complexos, eles fazem parte de um conjunto numérico só deles, certo? Que é o conjunto dos complexos. Esses caras, eles têm uma característica específica que eles surgem de uma necessidade de trabalhar com raiz negativa. Como assim? Nós sabemos, por exemplo, que se eu for pedir para vocês aí uma raiz quadrada de 4, vai me dizer que a resposta aqui automaticamente é 2, né? Bem tranquilo. Agora, o que acontece se eu pedir para vocês uma raiz quadrada de menos 4? O que vai acontecer aqui? Gente, raiz quadrada de menos 4, muitas vezes tu escuta que ela não existe. Isso não é verdade. A verdade é que ela não existe dentro do conjunto dos números reais. E é para isso que surgiu a necessidade de trabalhar com números complexos. Quem é esse cara aqui, então? Como que a gente chegou na necessidade de trabalhar com um complexo? Raiz de menos 4, concorda comigo que eu posso escrever ela como raiz de 4 vezes menos 1? Sim? Porque 4 vezes menos 1 é menos 4. Dentro da raiz eu posso fazer isso. Propriedade de raiz, então, nós podemos, né, a raiz das multiplicações é igual à multiplicação das raízes, ou seja, se a gente tem a multiplicação dentro da raiz, a gente pode separar ela, né? Eu posso escrever isso aqui assim, certo? Porque se eu fizer aqui a multiplicação, 4 vezes menos 1 dá menos 4, a gente volta ao nosso início. Então, por enquanto eu não resolvi nada, só reescrevi. Por que eu reescrevi? Porque agora a raiz de 4 eu consigo fazer, porque a raiz de 4 vale 2. Só que essa raiz de menos 1 aqui, ela sobra aqui dentro, quando a gente tem números negativos de raiz quadrada, por exemplo. Então, esse carinha que sobrou aqui é o que nós chamamos de número imaginário, certo? De imaginário. Ele deu, então, origem à necessidade de construir um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos complexos, que trabalhe com a ideia do imaginário. Então nós temos agora aqui algumas sequências que nós vamos conversar, falando só sobre isso, de aplicação, de como ele se comporta, de coisas que tem dentro desse conjunto novo aqui dos números complexos, beleza? Vamos lá então. Aqui então iniciamos com a ideia de como se apresenta um número complexo, tá? Um número complexo, gente, ele é dado inicialmente pelo símbolo dele, que é o Z, certo? Esse Zzinho aqui, a letra Z maiúscula, representa um número complexo. E o número complexo, ele normalmente é dado por essa parte, que é um número que tu pode perceber que ele é um número normalzinho aqui, né? Então ele é a nossa parte real, certo? E tem essa partezinha aqui que tem o I. Essa parte aqui é o que nós chamamos de parte imaginária. Certo? Então nós temos aqui a parte real, que é a parte do número, pode ser positivo ou negativo, tanto faz, e a parte que tem o izinho, o i minúsculo do lado dela, que é a parte imaginária. E existe uma situação, geralmente derivada aí de somas ou subtrações, até de multiplicações talvez, de que suma a parte imaginária. Quando isso acontece, fica só um número, é o que nós chamamos de número real puro, porque a parte imaginária ela desapareceu por causa de uma multiplicação, de uma soma, de uma divisão, enfim, nós já vamos falar sobre isso. E também existe a possibilidade de desaparecer a parte real, né? Um númerozinho fica só o i. Então isso é quando acontece isso, nós chamamos esse cara de parte imaginária pura ou número imaginário puro, né? Quando só tem a parte imaginária. Tranquilo? Conceitinho bem básico aí, mas é importante para, dependendo do que tu for trabalhar, de qual situação, isso aqui é importante para nós. Depois, senhores, nós temos um outro conceito que nós chamamos de conjugado. Tá? Conjugado, nós usamos isso aqui lá em radiciação. Até se alguém quiser ver depois alguma coisa sobre isso, vou deixar o link aqui em cima para vocês, né? De resolução de radiciação, que também usa esse conceito. Agora, esse cara aqui,
Inicialmente, senhores, conjugado de um número complexo, o símbolo dele é o z, o mesmo z, com uma barrinha em cima, certo? E o que vai acontecer? Quando nós queremos o conjugado de um número complexo, então digamos que eu tenho esse complexo aqui que é 5 mais 2i. Se eu quero o conjugado dele, que é o z com a barrinha em cima, é basicamente fazer o quê? Tu copia a parte real, independente do sinal, independente do que for, tu copia ela, e tu muda o sinal da parte imaginária. E daí aqui, gente, é extremamente interessante a gente ressaltar o fato de que não é que vai ficar negativo, tu muda o sinal, certo? Se eu tivesse um outro complexo aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui, z igual a menos 2 menos 5i. Eu usei quase os mesmos números, certo? Digamos que esse seja o meu complexo e eu quero achar aqui quem é o meu conjugado dele, né? Desse complexo aqui. Tu copia a parte real, tá? E troca o sinal da imaginária. Então, se aqui é negativo, ele vai ficar positivo, certo? Cuidado para não confundir esse tipo de situação aí, porque é bem simples, né? Então, não vamos nos perder no que é simples. Beleza? Então, vamos seguir. Outra coisa que nós temos aqui é a potência de um número imaginário. Isso pode parecer complexo, gente, mas não é. Tá? É bem de boa. Primeiramente, nós temos uma tabelinha. Essa tabelinha aqui ela sempre está disponível em materiais didáticos. Aí. É uma tabelinha que dificilmente tu tem que decorar ela. Tá? São algumas potências. É bem fácil, na verdade, deduzir elas. Por exemplo, aqui, i na zero, i, que é a parte imaginária, elevada a zero. Nós estamos falando de potência de um número imaginário. Então, né, potência de um número imaginário. I na zero é 1. Por quê, gente? Porque sempre que nós temos qualquer coisa elevada a zero, dá 1. Né? E cada um deles são motivos óbvios. Assim, aqui, por exemplo, i na 1 é i. Porque qualquer coisa na 1 é ela mesma. Aqui a gente já percebe o oposto, né? Então, 1i menos 1 menos i. Vai ser o oposto que está lá em cima. Mas por que é menos 1 aqui? Né? Isso aqui eu acho válido a gente ressaltar. Por que isso aqui, esse cara, ele é menos 1? Quem é i? Lembra lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês, lá na primeira parte do vídeo? Eu não falei que raiz de menos 1 foi chamado de i? Então, se eu pego o i e elevo ele ao quadrado, né, que vai ser isso aqui, ó, se eu elevo meu i ao quadrado, é a mesma coisa que eu estiver levando isso aqui também ao quadrado. Propriedades aqui, né, ó, aqui a potência, aqui a raiz, potência 2, índice 2, então a gente vai ter que, esse cara aqui, ele vale i ao quadrado, né, ele vai valer menos 1. Então, por isso que é menos 1. E daí segue explicações para os próximos, mas se não vai demorar muito tempo, vamos no que nos interessa, que é basicamente como funciona para trabalhar com a potência de números imaginários. Tá? Digamos que eu queira descobrir quanto que é i na 10. Eu sei pela tabela que i na 0 é 1, i na 1 é i ao quadrado é menos 1, i na 3 é menos i. Isso aqui, gente, segue uma sequência infinita. Ela vai se repetindo, ou seja, i na 4 vai voltar a ser 1. I na 5 vai ser i. E assim sucessivamente, certo? O que eu vou fazer então? Eu vou pegar esse cara aqui e vou dividir por 4, certo? Por que eu vou dividir por 4? Porque eu não tenho 4 possibilidades de resposta. Então, no momento que eu pego esse i na 10, pego o 10 e divido ele por 4, as únicas possibilidades de resto, porque é o resto que vai me interessar aqui, elas são quanto? Ou 0, ou 1, ou 2, ou 3. Não tem como restar 4, porque se me restar 4, eu posso dividir por 4, certo? Tu já vai entender. Vamos fazer essa divisão aqui, então. Vai dar 2, que dá 8. E meu resto, que é o que me interessa,
Deu 2. Então, I na 10 tem resto 2. O que eu faço então? Eu boto o izinho aqui embaixo, ó, e olho na tabela. Quanto que é I na 2? Menos 1, certo? I na 2 vale menos 1. Logo, I na 10, como ela é uma cíclica, né, ela vai se repetindo, também vale menos 1. Vamos fazer mais uma aqui do ladinho. Digamos que eu quero agora 15. E na 15, eu pego 15, divido por 4. Tabuada do 4, 4, 8, 12. 3, que vai dar 12, certo? Meu resto dessa conta aqui é 3. Boto o izinho aqui embaixo, boto um igual e olho na minha tabela. I na 3 vale quanto? Menos I. Então a resposta, o valor, né, a minha resposta de I na 15 vai ser, então, menos I, certo? E é assim que a gente resolve potência de um número imaginário. Só dividir por 4, olhar o teu resto, comparar com a tua tabela, que no caso é essa aqui, com 4 valores. Tranquilo? Nada demais, né? Bem mecânico aí. E por último, senhores, soma e subtração de números complexos, tá? É até aqui que a gente vai nessa aula. Soma e subtração de números complexos é bem simples. Tu vai juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária e respeitar a regra de sinais. Só isso, bem barbada. Então, digamos que eu tenho aqui um número complexo, vou chamar de Z1, porque eu vou ter um outro depois, né? Vai ser igual a 2 mais 5i. Exemplo, né? E um Z2 igual a 10 mais 2i. Tranquilo? Digamos que eu peço para vocês quanto vale Z1 mais Z2. O que eu vou fazer? Vou juntar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, respeitando os sinais de todo mundo aqui. Então, ó, 2 mais 10, 12. 5 mais 2, 7. E é só isso. Bem barbada. Digamos que eu peço aqui, então, agora Z2 menos Z1. Então, ó, Z2 menos Z1. Z2, 10 menos 2 vai dar, tem menos aqui, né? 8. 2 menos 5, regra de sinal, menos 3. Certo, senhores? Bem tranquilo, então, nada demais, algumas regrinhas, algumas coisas importantes, só se organizar aqui e resolver as situações. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa é só chamar. Até mais.